Olha aí, 2 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Vamos juntos. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, ou levando todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Hoje nós vamos falar a respeito de prisões mentais. Repete comigo aí, prisões mentais. Antes, quando a gente não estava vivendo a pandemia, a gente dizia assim: diga para quem está perto de você. Agora a gente não pode, né? A gente está um pouco mais longe, mas eu ia pedir para você perguntar: você pode estar ou pode ser vítima disso? Você pode ser vítima disso. Prisões mentais. Você pode ser vítima disso. Não importa quanto tempo de crente você tenha. O que importa é a revelação do Espírito Santo no teu coração. O quanto é que você traz da revelação de Deus no teu coração. E a nossa grande luta na caminhada cristã é exatamente essa. Durante muito tempo nós aprendemos a ser religiosos. Eu já fui muito religioso. E eu acredito que quem é religioso, ele não é religioso porque ele quer. Ele é até bem intencionado. Ele é religioso por conta da sua formação, do seu discipulado, do seu acompanhamento, da sua supervisão. Então, muitos de nós nos tornamos religiosos. E ser religioso é o avesso daquilo que Deus quer para nós. Deus quer que você ande na luz da sua palavra, na revelação da sua palavra. Quando a gente fala luz, significa literalmente que muitos andam em trevas e por isso tropeçam e caem. Mas quando nós andamos na luz da palavra, nós vamos discernir, fazer diferenciação daquilo que é natural e daquilo que é espiritual. Então hoje nós vamos falar a respeito de prisões mentais. Você pode ser vítima disso sem saber. E hoje nós vamos avançar um pouco dentro do assunto. A palavra que nós lemos, que está em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais. Paulo era militar, e ele aplica aqui uma linguagem militar. Ele está dizendo que as armas da nossa guerra, do nosso combate, da nossa luta, não é carnal. E a gente pensa que de forma natural, humana, carnal, nós podemos vencer aquilo que se levanta e vem contra as nossas vidas. Aqui Paulo, ele está nos ensinando um princípio espiritual, como um militar, agora rendido a Jesus, agora servo do Deus Altíssimo. Ele está lidando com aquilo que era corriqueiro no meio da igreja naquele tempo, e que igualmente continua sendo corriqueiro em nosso tempo. Nós enfrentamos uma oposição espiritual muito grande, mas nós precisamos discernir em nossa mente, razão, intelecto, alma, aquilo que é
natural e aquilo que é espiritual. Porque tudo começa de forma natural e depois se torna algo espiritual. Então uma prisão mental, ela pode se tornar uma prisão espiritual. A pessoa se torna cativa, presa, escrava de algo que o diabo usa contra ela na sua mente. Qual é o objetivo? Paralisar você. Quando o diabo tem acesso ao controle da sua vida, é quando você permite que ele brinque com as suas emoções e com os seus sentimentos. Então nós estamos aqui nesta noite para nos blindarmos em nossa mente e em nosso coração a respeito das investidas do inferno contra a nossa vida. Tem muita coisa que a gente acha que não tem nada a ver com diabo, demônio, inferno. Tem muita coisa que a gente rebate muitas vezes de uma forma inteligível, racional, humana, mas nós precisamos do Espírito Santo para ele nos direcionar dentro daquilo que é verdade segundo a palavra. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Então você deve entender que existe um reino paralelo a este que nós vivemos. Este reino que nós vemos, pegamos, tocamos, apalpamos. Existe um reino paralelo, um reino invisível, um reino espiritual, que você não enxerga com os olhos da carne, mas você discerne, você percebe. Então Paulo está falando a respeito disso, que existe uma guerra sendo travada entre aquilo que é carnal e aquilo que é espiritual. Paulo fala que a carne milita contra o espírito milita contra a carne. Olha de novo a linguagem militar de Paulo. Milita, briga, guerreia, luta. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Então diga aí, aprendi que para vencer as guerras da minha vida, preciso me preparar, preciso me equipar, porque as armas da nossa milícia, das nossas guerras, combates, lutas, não são carnais, não são humanas. Eu preciso dispor dos recursos de Deus. Aí ele completa, mas sim poderosas em Deus. A capacitação e habilitação não está em mim, vem de Deus. Se lembra daquele versículo? Tudo posso naquele que me fortalece. A capacitação e habilitação vem de quem? De Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha só, fortalecei-vos em Deus e na força do seu poder. Eu vou me fortalecer nele, e quando eu me fortaleço nele, eu tenho à minha disposição o seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele me fortalece. E você precisa trazer essa palavra profética para a sua vida, independente do momento que você está passando. Tem gente que quer se treinar na crise. Crise não é tempo para você se treinar. Você já deve vir treinado. Crise é para você vencer. Então entenda,
Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Diga, eu tenho armas poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. O que são fortalezas? O diabo, ele conhece a limitação de cada um de nós. O diabo conhece a fraqueza de cada um de nós. O diabo sabe aonde atacar. E quando ele vem para cima, não pense você que ele tem dó e piedade de você. Ele vem com tudo para destruir você. Então ele estabelece certas fortalezas que você sozinho talvez não consiga transpor. Você tenta, e você de repente se vê acuado, se vê sem ação, impotente diante de algumas situações. Por quê? O espírito, ele não entende daquilo que é, ou melhor, a carne, ela não entende daquilo que é espiritual, mas o espírito, ele conhece aquilo que é carnal. Estou com um barulho nessa caixa aqui, Mateus. Um ruído. Então compreenda, eu preciso ser mais espiritual, porque se eu for espiritual, eu vou saber lidar com aquilo que é fortaleza na minha vida. O que são fortalezas? Traumas, complexos, tormentos, crises existenciais ou crises de identidade. Fortalezas que foram criadas desde muito cedo, talvez sem você ter discernimento disso, no seu consciente, inconsciente, e isso te limitou, isso te castrou, isso te impede de avançar, de progredir, de crescer emocional e sentimentalmente. E se você não cresce emocional e sentimentalmente, você não vai crescer espiritualmente. Você fica limitado. E para você sair deste círculo, desta roda, você precisa ter um despertamento da parte de Deus. O que eu estou vivendo hoje? O que eu estou vivendo agora? Como que eu estou aqui? Pensamentos. E como eu estou aqui? Coração. Por quê? O diabo, ele vai fazendo tantas coisas e a gente não percebe. Ele usa coisas e usa pessoas para nos ferir, magoar, entristecer, amargurar, revoltar. E nós somos muito suscetíveis a isso tudo. Parece que não, mas nós somos muito suscetíveis a tudo isso. Tem gente que é sensível, tem gente que é hipersensível, é pior ainda. Tem gente que é melindroso demais. Estas pessoas, elas vivem a interferência de qualquer coisa que aconteça à sua volta. Preste atenção, você não pode se abalar com aquilo que muitas vezes acontece, para roubar a tua paz, a tua alegria, tirar a tua fome, a vontade de viver. Sabe qual é a vontade de Deus para você? A nossa igreja já aprendeu. A vontade de Deus para mim é, de novo, boa, agradável e perfeita. Mais uma vez. Aí você pega tudo aquilo que Deus preparou para você, a sua vontade que é boa, agradável e perfeita, e permite que o diabo destrua. Ela se torna
ruim, desagradável e imperfeita. Tem gente que mesmo estando na igreja, vai viver essa realidade. Então eu preciso compreender qual é a minha condição no tempo presente, para eu poder sair daqui, para eu me libertar, para eu viver o que Deus tem preparado para a minha vida. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos. O que são conselhos? Tudo aquilo que o diabo construiu e você aceitou na sua mente. Ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém me valoriza, ninguém reconhece o meu trabalho, ninguém me admira. Nós andamos atrás da aceitação e da aprovação das pessoas que não estão dispostas a nos aplaudir, nos reconhecer, minimamente agradecer por alguma coisa. Não crie expectativas, porque quando você se decepciona, se desilude, se frustra, o seu castelo de areia desaba. Então você precisa aprender a colocar suas expectativas em Deus. O Senhor é o autor e consumador da sua fé. Ele vai te abençoar, para que você possa viver tudo aquilo que Ele tem preparado para você, porque a vontade dEle é boa, é agradável e perfeita. Eu vou te perguntar de novo, por que você não está vivendo uma história diferente, na sua vida pessoal, emocional, afetiva, profissional, na sua carreira? Por que você não está vivendo uma vida diferente, em qualquer área da tua vida? Trabalha a tua área espiritual, trabalha a tua vida com Deus, busque sabedoria dEle, porque quando a gente tem sabedoria, a gente vai andar em estado de graça. O que é isso, pastor, viver em estado de graça? Nada daquilo que o diabo usa para te parar vai dar certo, porque agora você sabe qual é a vontade de Deus para mim, boa, agradável e perfeita. Eu sei que o propósito de Deus para mim tem começo, tem meio e tem fim. Eu sei que o diabo vai querer me desanimar no meio do caminho, me desmotivar, roubar a minha iniciativa. Por isso que Abacuque disse: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, no meio do caminho. Deus sabe que nesta hora o diabo se levanta para impedir você de chegar lá. Diga: eu vou chegar, nada vai me parar, nada vai me impedir. Essa é a diferença, queridos, entre os vencedores e os perdedores. Diga: em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. O problema é que você não se sente vencedor, você se sente perdedor. O que o perdedor vai conquistar? Nada. Deus te chamou para você conquistar. Quem disse que vai ser fácil? Muitas vezes você vai ter que chegar lá sozinho, você e Deus. Esta é a melhor companhia que você pode ter. Quantas vezes ao longo de 30 anos de ministério, eu passei madrugadas na presença de Deus, dizendo: me fortaleça, Senhor, me dê sabedoria, Senhor, me guia na tua vontade. Às vezes você pensa que tudo vai acontecer de forma automática. Talvez o relógio de Deus não esteja sincronizado com o seu. Parece que Deus sempre está atrasado. Você diz: Deus, eu preciso, mas para ontem. Não pode ser para amanhã.
tem que ser para agora. Primeira coisa, a Bíblia diz: aquele que tem fé, não se apresse. Aquele que tem fé, não se apresse. Tira o pé do acelerador, deixa que o Senhor conduz na velocidade dEle tudo que Ele tem para a tua vida. Mas anda debaixo da sua graça. O diabo não vai brincar com o teu humor. Tem gente que tem senso de humor, tem gente que não tem humor nenhum. É um desumor que não tem explicação. Parece que ele acorda de manhã e no café ele bebe uma caneca de vinagre. Nada está bom, nada serve. Então você precisa entender o que é estar em estado de graça. Senhor, não aconteceu ainda, mas eu sei que vai acontecer. Senhor, a minha bênção não se materializou ainda, mas eu sei que ela está a caminho. Senhor, eu não me desespero, eu não me angustio, eu simplesmente agradeço. Eu lembro que quando eu aprendi esses princípios, eu parei de orar pedindo e comecei a orar agradecendo. Eu agradecia a madrugada toda, eu chorava agora agradecendo. Pela fé eu já recebi, Senhor. Pela fé eu já tenho. Pela fé eu já sou. E quando você faz isso, existe uma liberação no reino espiritual que vai chegar até você. Ao invés de eu passar a madrugada inteira chorando na presença de Deus, apresentando a minha sofreguidão, eu adorava. Adore, adore, adore. O diabo não pode roubar de você a tua adoração. Quando você entender o que é ser um adorador por excelência, quando você entender que a adoração faz parte do teu DNA, você vai adorar, tendo ou não tendo. O apóstolo Paulo diz: eu sei ter como sei não ter. Olha a maturidade dele, olha que lição profunda. Eu aprendi com o apóstolo Paulo: eu sei ter como sei não ter. Quando eu não tinha o que comer, sabe o que acontecia? Eu jejuava. Crente não passa fome, crente jejua. É assim que a gente aprende. Só que você não pode fazer jejum com a motivação errada. O jejum é para você ter mais sensibilidade no teu espírito. É para você aprender a ouvir Deus, entrar na sintonia dEle. Porque nós muitas vezes estamos tão longe de compreender a sua vontade, e nós precisamos ir para a palavra. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quantas vezes eu meditava nesse texto, sabe por quê? Porque eu também sou ligado no 220. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Aquietai-vos. Você entra num estado de graça. A sua expectativa não está mais no cronos, no tempo da terra. Você sabe que os céus estão trabalhando ao seu favor. Você vai agradecer, você vai louvar e adorar. E quanto mais você se rende a Deus, mais o céu vai se manifestar. Quanto mais terreno você for, menos do céu você vai ter. E qual é a vontade de Deus?
boa, agradável e perfeita. Então eu sempre digo, sai do caminho, para de atrapalhar Deus e vive a plenitude de tudo que Ele tem preparado para a sua vida. Então aqui Paulo fala a respeito disso. Eu preciso destruir os conselhos, aquilo que o diabo estabeleceu como verdade, que não é verdade, é mentira. Quem disse que você não vai conseguir? A minha mente. É uma mensagem que eu ouço desde criança. Burra, 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 você é incapaz, lerda, imprestável. A mensagem está lá. Na hora de você recorrer ao seu potencial, o teu potencial está travado. É uma mentira do diabo. É um conselho que o diabo estabeleceu como verdade, e precisamos quebrar este paradigma. Então quando o diabo se levanta, você tem que ir para a palavra. Eu tenho a mente de Cristo. A mente de Cristo, ela não é cativa, prisioneira. Quando eu declaro que tenho a mente de Cristo, eu estou dizendo que a minha mente é uma mente livre. Olha o que diz em Romanos capítulo 12, versículo 2. Aí diz que eu preciso renovar o meu entendimento, eu preciso renovar a minha mente. Eu fui programado de um jeito, eu preciso agora ser desprogramado, e vou ser programado pela palavra, novo programa, pelo Espírito Santo de Deus. E não sede conformados com este mundo. Olha o que este mundo faz. Você acha que é normal, e na verdade aquilo que a gente tem como normal é anormal. As pessoas não vão mudar. Se as pessoas não quiserem mudar, o problema é delas. Eu vou mudar, e vou mudar para melhor. Eu tinha uma forma de pensar, e eu era fatalista, derrotista, me vitimava, até que eu assumi a mente de Cristo. Eu precisei renovar a minha mente, porque eu também sou tentado como vocês são tentados. Quantas mentiras o diabo libera sobre nós todos os dias. Uma irmã me diz: pastor, toda vez que eu vou fazer bolo, parece que uma voz fala no meu ouvido, não vai dar certo, e eu perco o bolo. Não sei se é assim, Tiago. Era uma programação antiga, que ela tinha recebido da mãe. Hoje é uma linguagem assim muito natural para a gente, essa coisa de se atualizar, né? Muitas vezes nós precisamos atualizar o celular. Muitas vezes aquele programinha ficou ultrapassado, obsoleto. Então agora tem uma nova configuração. Eu preciso agora da nova versão. Então eu preciso me atualizar. Aí eu ensinei. Eu falei: irmã, comece a profetizar. Aonde eu ponho as minhas mãos, prospera. Esse bolo vai crescer. Esse bolo vai ficar lindo. Todos vão elogiar esse bolo. Esse bolo vai ser um testemunho para a glória de Deus. Aí você fala: pastor, mas é um negócio tão bobo, é só pôr fermento que cresce. Está vendo como a gente simplifica? Era uma prisão mental. A pessoa se libertou da prisão mental. Você que está aqui, relacionamento não deu certo, prisão mental, não quero mais casar, prisão mental.
Você teve um relacionamento, foi infeliz, não deu certo, infelizmente, mas isso não pode se transformar numa prisão mental. Homem nenhum presta, pastor. Ei, eu sou o quê? A pessoa cria uma prisão mental. Eu não gosto disso. Não é que ela não gosta, ela está se protegendo, autoproteção. Prisão mental. Ciúme. O porquê do ciúme? O ciúme é insegurança. A pessoa tem medo de perder a outra. Ela vê a outra pessoa como uma propriedade. Por isso que o relacionamento estraga. Aí você quer controlar e manipular. Perdeu. A gente tem que confiar. Teve uma irmã que disse: pastor, eu acho que meu marido está aprontando, eu não confio nele. Eu falei: vamos trabalhar essa prisão? Começa a dizer assim para ele: querido, eu confio em você. Pode ir, eu confio em você. Vai em paz. Deus te abençoe. Aí esse homem confessou depois de um tempo, falou: pastor, eu estava muito insatisfeito com a nossa relação, e já tinha outra aí na ponta da agulha. Eu já estava até cedendo as cantadas dessa moça. Mas minha mulher começou a dizer: eu confio em você. Ela tinha um amor possessivo, egoísta, insuportável. Pastor, eu estava cansado, aquele relacionamento estava me trazendo sofrimento. Aí de repente minha mulher mudou. Vai na paz, Deus abençoe, fica tranquilo. Ele falou: essa mulher não é a minha não. Eu disse: essa mulher que é sua, a outra que não era. Sai que esse corpo não te pertence. E ela começou a colocar em prática isso. Eu confio no meu marido. Meu marido é um homem de Deus. Meu marido é santo. Meu marido é fiel. Guarda isso. Olha, eu vou dar um versículo para vocês. Isso vai revolucionar a vida de vocês. Provérbios 23, 7. Porque como imaginou no seu coração, assim é. A minha tradução diz: porque assim como imaginou, pensou no seu coração, assim é. Sublinha aí na sua Bíblia e guarda esse princípio. Obrigado. Olha só o que diz, olha o princípio. Porque assim como imaginou no seu coração. O que a gente constrói no nosso coração? O que a gente constrói na nossa mente o tempo todo? É aí que entra a malícia. Não vem de Deus. Mesmo sendo crente, você pode ser malicioso, ciumento, egoísta, possessivo, ter um sentimento aspirador, que sufoca. Então entenda isso. O que é que você tem no teu coração? Se livra de tudo aquilo que machuca você. Você agora é de Deus. Dependa do bálsamo de Gileade, que é o Espírito Santo. Este óleo vai trazer cura para o teu coração. Este óleo vai trazer cura no seu coração. Este óleo vai trazer cura no teu coração. Há um bálsamo em Gileade, sai. Eu já tinha colocado na internet, já estava com a letra lá. Você sabe a letra, não? Eu não vou cantar, senão a Fábia fica brava comigo. Ela postou lá a música que eu tentei tirar no final de semana.
A Fábia é uma bênção de Deus. Então preste atenção, o Espírito Santo vai te curar. Você tem que dizer para Deus: Deus, eu sou doente nessa área, na minha alma. Fecha essa ferida. Sabe o que outra esposa me dizia? Pastor, eu amo tanto o meu marido, quando ele atrasa, eu penso que aconteceu uma desgraça. Aí eu digo assim: Deus, que ele esteja vivo, mesmo que num motel com outra mulher. Falei: irmã, isso não é amor, não. Isso não é amor. Que tipo de sentimento doentio é esse? Agora, quantos mais a gente tem? Quando você pega o seu dinheiro, você diz que mixaria, que porcaria, isso não vai dar para nada. Existe uma prisão mental. Eu contei outro dia que eu pegava o que eu ganhava quando eu trabalhava numa empresa, ia para o banheiro, nem abria o meu olerite, nem via o meu contra-cheque, e dizia: Deus, eu quero te agradecer porque eu estou trabalhando. Eu não sei quanto tem aqui dentro, mas uma coisa é certa, minha mãe dizia que o pouco com Deus é muito. Então, em nome de Jesus, esse dinheiro vai ser uma bênção para mim. Quero dizimar, quero ofertar, porque quando você não dizima e não oferta, você não vai ver a bênção da multiplicação. O pouco não vai se tornar muito. Hoje você pode até ter, mas chega uma hora que a torneira seca. Tem gente que lá na frente passa por um deserto. Por quê? Porque não plantou nada hoje, no futuro não tem colheita. Prisão mental. Em casa, a mãe chega, o filho limpou a casa, ela chega fiscalizando: ei, lavou o banheiro? Lavei. Não tirou o cabelo do ralo? O que é essa peruca aqui? Porco. Faz as coisas bem feitas, preguiçoso. Ou não faz nada. Quem não tem vontade de fazer, larga aí. Prisão. Sabe o que aconteceu? A infância dela foi assim. A mãe fazia isso. Logo, ela reproduz. O que faz uma pessoa que venceu a prisão? Primeiro, ela não é fiscal. Ela chega, pegou um copo engordurado. Ela diz: eu tenho vontade de quebrar esse copo na cabeça dele. A mãe que se livrou da prisão, ela diz assim: filho, vem cá. Ó, eu peguei esse copo, todos os outros estão limpos, você está de parabéns, viu? Porque lavou a louça, porque você arrumou a casa, está tudo organizado, você está de muito parabéns. Mas, esse copo aqui está engordurado. Então vou ensinar você, ó, pega a buchinha, pega o detergente, aí você lava e verifica. Porque quando alguém for tomar a água no copo, vai ver que está engordurado. Aí, você aprendeu, filho? Aprendi. Ela saiu da prisão e não estabeleceu prisão mental para a criança. Por quê? A criança diz: não faço mais nada nessa casa. Aí a mãe vem pedir libertação na igreja. Ô pastor, esse moleque não quer fazer nada em casa, essa menina não quer fazer nada em casa, mas por quê? Existe uma prisão mental. Porque geralmente a criança não foi elogiada, você não incentivou, e você precisa desenvolver isso. Aí você fala: pastor, eu não tenho paciência. Você vai colher os frutos, porque olha, toda vez é um pé de guerra, quando tem que fazer qualquer coisa. Então, nós precisamos vencer estas prisões mentais, que não deixa você estudar, que não deixa você: pastor, eu não sei o que acontece, eu estou travado.
Pastor, eu sei que eu não sou burro. Eu falei, por que você está justificando? Eu acho que você acha que é burro. Gente, não existe ninguém burro. Existe mente não treinada. É uma questão de treinamento. Olha, cada um de vocês aqui tem uma habilidade diferente da minha. E como eu admiro vocês. O Everaldo, ele construiu o nosso canil e nós acompanhamos toda a execução da obra. E ele fez com tanto capricho, com tanta excelência. Ele merecia receber o dobro, Everaldo. Mas às vezes a gente não tem isso. Eu admiro vocês. Tem gente que cozinha bem demais. Tem gente que faz doce bem demais. Tem gente que limpa uma casa. Eu nunca vi ninguém dobrar uma roupa igual a Elisete. E ela conseguiu reproduzir isso nas filhas. Parece, sabe, aquelas lojas. Passa a mão de cá, passa a mão de lá. E dobra, e faz o vinco. É um negócio fantástico. Tem gente que faz um churrasco, né, Marcião? Oh, aleluia! Tem gente que é tão bom amigo, que quando a gente conversa com ele, nossa alma se aquieta. A gente está num momento que a gente não pode abraçar, mas uma boa palavra faz tanta diferença, é ou não é? São pessoas que foram libertas das prisões mentais. Então elas são tão abençoadoras para nós. São pessoas que encontram pontos positivos naquilo que muitas vezes a gente não enxerga. A gente chega só falando de problema, dificuldade, luta. 5 minutos, a nossa mentalidade muda por completo. Ela é renovada, como diz a palavra que nós lemos há pouco do apóstolo Paulo, que devemos renovar o nosso entendimento. Então eu estava pensando assim, mas agora já não estou mais pensando assim. A minha mente foi reformulada, redesenhada. Eu agora estou pensando diferente. Então tem gente que consegue entregar para nós uma palavra da parte de Deus, uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de vida, uma palavra de encorajamento. Tem gente que através de um gesto, de um ato, consegue tirar a gente do nosso ponto de conforto, da nossa área de conforto. Tem gente que já tinha desistido de tudo, e depois de uma conversa, depois de uma oração, depois de um atendimento, depois de um aconselhamento, depois de um discipulado, reprograma a mente e fala: agora eu estou entendendo o que é ter a mente de Cristo. Porque a mente de Cristo, ela não é tacanha, ela não é pequena, ela não é medíocre. A mente de Cristo é livre, e você precisa se declarar livre. E a palavra diz que Deus não nos chamou de novo para a escravidão, ou seja, uma vez livre, sempre livre. Você precisa declarar isso. Hoje, diga aí, eu abro as portas das prisões mentais da minha vida e saio para fora. Guarda isso. Você é quem tem que abrir essa porta. E tem gente que quer que alguém abra a porta para ele. Se lembra quando Jesus foi ressuscitar Lázaro? Quem removeu a pedra? Foi Jesus? Não. Ele disse: removam a pedra do sepulcro. Somente depois que a pedra foi removida é que o milagre aconteceu. Ele abriu a boca e disse: Lázaro, sai para fora. Então você vai abrir as portas da tua prisão. Não dá para eu falar de tudo aquilo que de repente te aflige, te perturba, mexe com a tua estrutura psicológica e afeta você no emocional, sentimental, afetivo e espiritual.
Tem gente que não quer ter amigo. Falou, eu gosto de ser sozinho, gosta nada. Ninguém nasceu para ser uma ilha. Como é bom ser querido, como é bom ser celebrado. Por que você vai se trancar em depressão dentro do seu quarto? Viva a vida com as pessoas certas, com pessoas de Deus, de fé, de autoridade, porque estas pessoas vão ajudar você a sair da prisão. Você abre a porta e às vezes você não consegue sair lá de dentro. Eu vi na internet uma vez que abriram a porta da gaiola para o passarinho sair, voar livre, e o passarinho estava condicionado por tantos anos preso naquela gaiola, que ele mesmo sem porta na gaiola, ele não saía. Ele ia até a porta, mas não voava. Ele estava ali preso naquela cena. Com a gente é do mesmo jeito. Imagina vocês que um elefante daquele tamanho, pesando toneladas, se a pessoa amarra apenas uma cordinha na pata do elefante e num pedaço de pau fincado no chão, o elefante, ele sente que tem algo na sua pata, ele não sai de lá. Por quê? Porque ele está condicionado, que é prisioneiro, detento, escravo. Então nós precisamos compreender que para eu ser um crente melhor, eu preciso me libertar na minha mente. Eu preciso sair das prisões mentais. Tem crente que nunca vai prosperar financeiramente, porque ele é prisioneiro na sua mente. Ele acha que dinheiro é para pastor, ele acha que pastor é ladrão, porque ele foi condicionado. O que a gente ouve por aí? Todo pastor é ladrão, e todo padre é pedófilo. Todo pastor é ladrão? É claro que não. Todo padre é pedófilo? É claro que não. Tem bons advogados, maus advogados, bons pedreiros, maus pedreiros, bons mecânicos, maus mecânicos, bons pastores e pastores não tão bons. Prisões. Por que a pessoa não consegue ser dizimista? Prisão mental. O diabo argumenta com ela, e ela dá razão para aquilo que o diabo fala à sua mente, e não consegue dizimar e ofertar com fidelidade, com constância. Não adianta você dar um dízimo hoje, outro daqui 3 meses, outro daqui a 6, outro daqui a 1 ano. Você precisa cuidar da obra todos os meses. Imagina você, se o teu patrão dissesse, olha, eu vou te pagar daqui 3 meses, daqui 6 meses e daqui 1 ano. Você ia dizer, não, eu não posso continuar nessa empresa, porque eu preciso do dinheiro. Você precisa se manter. A questão de sobrevivência é importante para nós. São as nossas necessidades básicas. Comer, se vestir, calçar, morar, saúde, lazer. Então nós precisamos compreender, quando eu tenho a minha mente restaurada, quando eu não tenho prisões mentais, eu tenho prazer de contribuir com o reino de Deus. Geralmente quem faz algum comentário é porque ainda tem algum tipo de prisão mental. E eu costumo dizer, não contribua, porque Deus quer aquilo que vem do coração. Muitas vezes a pessoa quer abrir a mão sem antes abrir o coração. Não, primeiro você abre o coração e depois você abre a mão. Prisões mentais não deixam você se converter por completo. Você é um cara que hoje está muito afim de ir para a igreja, é uma pessoa que está muito afim de ir para a igreja, mas daqui uma semana essa vontade some, desaparece.
aquela sede, aquela fome se extinguiu. Hoje você está decidido a exercer seu ministério, a trabalhar para Deus, a fazer alguma coisa, mas daqui a pouco algo te desanima, te desmotiva, te desencoraja. Prisões mentais. É aí que o diabo age. Você pensa, não tem nada a ver com demônio, com Satanás, com o inferno, não, é comigo. E é verdade, é com você. Você precisa entender, eu abro a porta da prisão, e o Senhor vai me tirar dessa prisão. Pessoas de Deus vão me ajudar a vencer isso, a superar isso. Eu preciso de renovação. Não são todas as pessoas que compreendem isso, mas quando você compreender isso, sabe o que vai acontecer? Por que Jesus era tão desejado, queridos? Porque ele tinha o Espírito Santo sem medida nele. Verdade. Mas sabe, Jesus ele tinha a palavra certa para as horas incertas, para todos os momentos. Às vezes a pessoa está tão mal, uma palavra é suficiente para nocauteá-la. Não estou dizendo para você que eu sou um expert em comportamento humano e que vive a perfeição de uma vida cristã. Não, eu também falho, eu também erro, eu também cometo deslizes, mas uma coisa boa é a gente aprender a pedir perdão. Me desculpe, não foi do coração. Sabe como você consegue vencer prisões mentais? É quando você chega e nomeia os seus sentimentos com muita sabedoria, discernimento, respeito. Isso é importantíssimo. Mas não estreite uma conversa se você não estiver disposto a vencer a prisão. Porque tem gente que começa a conversar, a conversa vira discussão, e o caldo entorna, e a coisa se torna pior do que antes. Era melhor não ter conversado, seria melhor esperar o tempo de Deus, porque o tempo de Deus é restaurador. O tempo de Deus, ele ameniza a nossa ira, ele nos trata. Tem coisas que nós queremos resolver a ferro e fogo, e não podemos fazer assim. Não é na nossa própria força. A palavra diz que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo. Como é que nós fazemos? Nós queremos ganhar a guerra arrombando a porta. Nós vamos para cima, nós xingamos, nós brigamos, nós amaldiçoamos, nós praguejamos. Não! Tem que ser diferente. A graça de Deus, quando está na minha vida, quando alguém bate em mim, esse amor que transborda vai ser derramado. Aí ninguém vai te tirar do eixo, do ponto de equilíbrio, da estabilidade. É aí que se manifesta um dom do Espírito chamado domínio próprio. Nós precisamos compreender o que o diabo quer fazer e o que a gente tem permitido, por conta de prisões mentais. É o eu deformado, é o eu descompensado, é o eu que vive a crise e o conflito. Nós precisamos ser bem resolvidos, e para isso nós precisamos de Deus. Ele precisa nos ajudar a viver outra realidade. Sabe o que vai acontecer com você? Está aqui o Adélio, graças a Deus venceu o Covid, está curado, sarado, liberto, restaurado. Mas ele, na limitação dele, ele prega para todo mundo, ele é caminhoneiro.
Onde ele para, ele fala de Deus. E quem ouve chora. Quem ouve é tocado. Por quê? Porque a mensagem sai do coração dele. Se você ficar pensando, eu não fiz seminário, eu não estudei, eu não me preparei, preste atenção. A questão é da gente se render a Cristo e deixar que o Espírito Santo nos liberte. Lembra do endemoniado de Gadareno? Quando ele foi liberto dos demônios que agiam na vida dele, uma legião de demônios, de acordo com o exército romano, uma legião de soldados era 6.000 homens. Então imagina, 6.000 demônios na vida daquele homem que morava no cemitério. Comia defuntos, morava nos sepulcros, se machucava nas pedras, nas rochas, cabelo grande, comprido, barba, unhas, nu. Ninguém atravessava esse cemitério, tinha medo dele. E disseram para Jesus: Jesus, tem certeza que você vai passar por aí? O Senhor tinha marcado um encontro de libertação com esse homem. Ele era para ser de Deus e não escravo de Satanás. Sabe o que aconteceu? Ele foi totalmente liberto. E quantas pessoas chegaram ali naqueles termos, viram ele com roupa, conversando, normal, com um sorriso no rosto. Eles ficaram muito impressionados, mas não entenderam o que era prisão mental. Eles ficaram muito revoltados, porque os porcos que eles cuidavam morreram afogados, se precipitaram no penhasco, morreram no mar. Olha só, eles deviam ficar felizes, porque um homem foi liberto, porque tantos anos de prisão espiritual e prisão mental acabou. Mas não, eles ficaram revoltadíssimos. Judeu não come carne de porco, então eles criavam porcos para poder vender para os romanos e ganhar dinheiro. Eram assim uns judeus desviados. Então note que eles ficaram revoltados com aquilo que Deus fez. Olha o que é a prisão mental, a prisão espiritual. Aí este homem, depois que ele foi liberto, o barco de Jesus começou a ir para o mar. Ele botou o pé e disse: eu quero ir junto, onde o Senhor for eu vou junto. Sabe o que Jesus disse? Você vai ficar aqui em Decápolis e dizer para as pessoas o que Deus te fez. Ele se tornou missionário, evangelista naquele lugar. E olha que o testemunho dele tem peso. Todos os dias você tem algo para contar da parte de Deus. Só que a gente procura só aquilo que é negativo, ruim. Nós não podemos ser pessimistas. Nós precisamos ser pessoas de fé. Tinha uma irmã que ela elogiava todo mundo. Jovem, você sabe como é que é. Eles disseram: vamos pegar ela agora. Escuta, irmã, você elogia todo mundo, encontra qualidade para todo mundo. Daqui uns dias a irmã vai encontrar uma qualidade para o diabo. Ela falou: e ele tem? Quer alguém mais perseverante que o diabo? Até para o diabo ela encontrou um predicado. Sabe, você tem que olhar para a tua vida livre de prisões mentais e entender: Deus tem um propósito. Eu não sei qual é, eu não entendo e nem quero entender. Tem crente carnal que acha que Deus tem que dar explicação para ele. Sabe o que a Bíblia fala? Que aquilo que é revelado pertence ao homem, aquilo que é oculto pertence a Deus. Acabou. Eu não quero brigar com Deus, eu não quero me desentender com Deus. Deus não tem que me dar explicação. Ele é soberano e Ele faz aquilo que Ele quer, como Ele quer, porque Ele quer, do jeito que quer, na hora que quer. Acabou. Nós precisamos nos tratar e nos libertar das prisões mentais. Você se acha feio? Eu tinha um pastor no nosso ministério
Um dia ele foi cortar cabelo, o cabeleireiro falou para ele: escuta, é difícil em cortar o teu cabelo, você tem cabelo negro sarará. Mas ele ficou tão revoltado. Na época, ele era um jovem, ele foi para frente do espelho, ele dizia: Deus, por que o Senhor me fez assim, com esse cabelo ruim? Hoje a cultura mudou. Hoje se fala da elegância afro, cabelo afro, tratamento afro, encaracolado, enrolado e não sei o que mais. Sabe o que é isso? Autoestima. Está liberto das prisões. Tem gente que chega para mim e fala: pastor, eu sou feio. Eu falei: quem te disse isso? Quem que te falou essa besteira? Porque existem belezas diferentes. A beleza está no olho de quem vê, é ou não é? No olho não, senão é caolho, é nos olhos de quem vê, é ou não é? Às vezes, tem gente que está comigo, não está muito convertido, aí diz: pastor, uma mulher tão bonita casada com um homem feio. Pastor, uma mulher tão bonita casada com um homem feio casado com uma mulher bonita. Mas isso é análise superficial. Com certeza ela encontrou algum tipo de beleza nele, encontrou algum tipo de beleza nela. Aí é que eu te falo, quando você está livre de prisões, você vai entender que você é bonito, que você é bonita, mesmo que os outros digam que você é feio. Sabe qual que é a diferença da mulher bonita e da mulher feia? É que uma é bonita, outra é feia. Não é brincadeira. Brincadeira. Não existe mulher feia, existe mulher mal cuidada. Manda fazer funilaria, pintura, recalchutar para você ver se não fica legal. Só que prisões mentais, o que é o padrão de beleza para você? Porque não tem padrão de beleza perfeito. Eu conheço mulher bonita que é feia, e eu conheço mulher feia que é linda. Por quê? Coração. Olha o que diz a palavra em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Olha o que diz: sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida ou as saídas da vida. Então a resposta está aqui no nosso coração. Por que você vive mal? Porque você quer. Comece a embelezar o teu caminho, planta algumas flores, arranque os espinhos, comece a elogiar as pessoas, sem ser demagogo, começa a cultivar amizades, para de repelir as pessoas do teu caminho, da tua vida, comece a atrair as pessoas, atrai as pessoas. Seja gentil, educado, polido, carinhoso sem ser desrespeitoso. Saiba entrar, saiba sair. E saiba principalmente cuidar das coisas boas da sua vida, que Deus preparou para você, para que você não perca lá na frente. Tem gente que por conta de prisões mentais, Deus está testando o coração. Ou Deus testa, ou Deus promove. Só que não tem como Deus promover sem antes testar. É por isso que tem coisa muitas vezes que te irrita, chateia, magoa, aborrece, revolta. Mas quando você diz: não tenho prisões mentais, estou na graça, se bater em mim, estou transbordando de amor, estou cheio de graça e vou derramar amor. A pessoa não merece, mas você não faz porque ela merece, ela faz porque você precisa. Porque você precisa. Você não faz por interesse, porque nós, na carne, somos interesseiros, quer fazer barganha, troca. Nós precisamos nos converter urgentemente.
Precisamos ser livres destas prisões. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. O que é essa altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus? É o nosso orgulho próprio. A gente tem um olhar altivo, topete levantado, peito estufado, a gente vai para cima. A gente não sabe lidar com certas situações, a gente sempre pega aquela mensagem e a gente acaba deturpando. A pessoa falou isso, não, ela não falou isso, você entendeu assim. Então nós temos que nos libertar das prisões. Então, quando você está livre, tudo que você espere do Senhor, e tudo que vier é lucro. Você vai agradecer a Deus por tudo, e você vai viver uma nova vida em Cristo Jesus, sem crise. Tem muita gente que diz: pastor, isso que está acontecendo na minha vida é demônio, tem que repreender, tem que expulsar. É posicionamento. Quando você diz: diabo, chega, cansei, descobri que é você vai sair da minha vida, em nome de Jesus. Acabou. Mas pastor, eu sou descompensado, eu sou descompensada. Preste atenção, você está profetizando. Você é o que você fala. Eu estou livre de prisões mentais e espirituais. Eu tenho controle, eu tenho domínio, eu tenho ponto de equilíbrio. Eu estou na presença de Deus. Demônio nenhum pode me tocar. Começa a declarar isso. Tem gente que fala: pastor, eu estou endemoniado. Eu falei: como é que você sabe? Eu acho que eu estou. Mas quem que te falou? Não é coisa da minha cabeça mesmo. Eu estou ouvindo vozes, eu estou vendo vultos, estou pensando umas coisas assim meio do avesso. Eu decido o que eu vou pensar, eu decido o que eu vou sentir. Então é o seguinte: a palavra fala que eu preciso cuidar do meu coração, porque do coração procede as saídas da vida, as respostas, as soluções. Então torne a vida mais suave. Trabalhar é um peso para você, ficar em casa de folga é um peso para você, quando tira férias é um peso para você, recebe o salário é um peso para você, pagar conta é um peso para você. Um dia eu estava na fila pagando conta numa lotérica, aí um irmão estava lá, começou a conversar comigo, ele de outra igreja, falou: pastor, é ruim demais pagar conta. Eu falei: não, irmão, é ruim dever, não ter dinheiro para pagar. Pagar é uma bênção, eu estou aqui glorificando a Deus. Prisão mental. Mas vai chegar um dia, a Bíblia diz: e não pedirás dinheiro emprestado, e emprestarás a muitas gentes. Olha só, se libertou da prisão mental. Vai mudar atitude, comportamento, postura, perfil. Esse é o segredo. Agora, se aqui você fica pensando: eu não posso, eu não consigo, não dá, você se anula. Deus quer te promover, Deus quer te levantar, Deus quer te abençoar. Coopera com Deus aí, ô criatura. Coopera. Porque Deus não pode ir contra a sua declaração, contra a sua fé. É uma lei espiritual. Então você tem que concordar com Deus. Confissão é isso, é concordar com Deus. Diga: eu vou viver uma vida nova. Diga: o Espírito Santo vai me mostrar aonde existem prisões mentais e espirituais, e eu vou me libertar em nome de Jesus. Amém.